Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre antropometria. Afinal, o que é antropometria? A antropometria é uma palavra de origem grega. Antropo, homem, metria, medida. É uma ciência que estuda as medidas do corpo humano, sendo um elemento de extrema importância na criação de um produto de moda. É papel do modelista conhecer o público-alvo da empresa, construir diagramas base a partir do biótipo determinado por cada empresa. No Brasil, nós temos dificuldade de padronização de medidas, visto que a população brasileira apresenta variações nos corpos, principalmente os femininos. Os biótipos, segundo Aguiar, em seu livro Personal Stylist, define como características biológicas que definem o homem fisicamente, sendo levado em consideração medidas de alturas, larguras e profundidades, a partir de um corpo tridimensional. No vestuário, são divididos em 5 biotipologias: ampulheta, triângulo, triângulo invertido, retângulo e oval. Cada empresa pode adotar sua tabela de medidas padronizada ou pode desenvolver modelagens com medidas individuais, na qual cada modelagem será desenvolvida para um indivíduo específico com suas medidas reais. Agora que nós já sabemos o que é a antropometria, nós vamos aferir as medidas. E para isso é necessário que a pessoa esteja com uma roupa mais justa e fina, para que não haja interferência na medida real do corpo a ser medido. Vamos começar? Vamos precisar de uma fita métrica e de uma pessoa ou um manequim para retirar estas medidas. Tudo bem? A primeira medida é a medida da estatura ou altura, que é a distância vertical do ponto mais alto da nossa cabeça, e a pessoa deve estar em posição ereta e, se possível, descalça, para que a gente possa aferir ela desta maneira. A medida deve ficar perpendicular ao solo. A segunda medida que vamos retirar é o perímetro do pescoço. É a medida do contorno total do nosso pescoço, posicionando na nossa 7ª vértebra, que é esta aqui, a incisura jugular, que é essa aqui. O que é a incisura jugular? É o furinho que nós temos no pescoço. E a 7ª vértebra, nós conseguimos verificar quando a gente abaixa e levanta o pescoço, a gente consegue sentir essa vértebra. Portanto, a gente utiliza da fita métrica e posiciona ela contornando essa medida do nosso pescoço. Dessa forma. Importante lembrar que a fita deve estar justa ao corpo. Ela não pode ter folgas e nós não podemos colocar a mão por dentro, porque isso dá uma diferença na medida. Nós precisamos da medida real do corpo. A terceira medida que tiraremos é o perímetro do busto, ou o contorno do busto, o perímetro do nosso tórax, passando sempre pelos nossos mamilos, e a fita sempre deve estar paralela ao solo, desta maneira. A quarta medida que vamos aferir é o perímetro do busto alto. É a região do tórax acima da região mamária, passando pela região das nossas axilas. As axilas estão aqui, então nós vamos posicionar a fita métrica desta maneira. Lembrando também que a fita deve estar posicionada paralela ao solo, desta forma. A nossa quinta medida é o perímetro da cintura. É a menor região, a região mais estreita do nosso tronco. Então, a gente vai posicionar a nossa fita desta forma aqui. Em uma pessoa, a gente pode pedir para a pessoa fazer este movimento para que a gente consiga localizar este perímetro ou contorno da cintura. A nossa próxima medida que nós vamos retirar é o perímetro do quadril. O perímetro do quadril, a gente vai medir sempre a parte mais saliente do nosso quadril, verificando desta forma aqui. Qual é a parte mais saliente? Passando sempre pela região glútea. A fita também deve estar sempre paralela ao solo, desta forma aqui.
desta forma. A nossa outra medida é o perímetro do alto quadril, ou cintura baixa, que é o perímetro entre a cintura e entre o quadril, é a que fica no meio das duas. Então, nós vamos aferir a medida desta forma aqui. Nossa próxima medida é a largura das costas, ombro a ombro. A pessoa deve estar em posição ereta para se medir a distância de ombro a ombro, desta forma aqui. Nossa próxima medida é o entre-seios, é a distância entre as papilas mamárias, ou os bicos do seio. Nós devemos medir desta forma. Nossa 10ª medida é o perímetro do braço, é o maior perímetro do nosso braço, que nós devemos medir desta forma aqui. Nossa próxima medida é o perímetro do cotovelo, é a articulação do braço com o antebraço, medindo com o antebraço, levemente flexionado com um ângulo de 90 graus, desta forma. Nossa próxima medida é o perímetro com a mão fechada. Nós devemos medir com a mão fechada na posição do metacarpo, desta forma. A nossa próxima medida é o perímetro do punho. O perímetro do punho passando pelos ossos estiloides, do rádio e da una, que são essas regiões aqui. Ou no nosso manequim. A nossa próxima medida é o perímetro da coxa, o perímetro abaixo da parte glútea, que é essa região aqui. Lembrando sempre que a fita deve estar paralela ao solo. A nossa próxima medida é o perímetro do joelho, conforme imagem mostrada a seguir. O nosso perímetro do tornozelo, nós devemos medir desta forma aqui. O perímetro da passagem do pé é a parte de trás do tornozelo à face plantar, conforme a imagem apresentada na lateral. Nossa próxima medida é o perímetro da cava, que nós devemos posicionar a fita métrica desta forma. Contornando a nossa cava da frente, a cava das costas, desta forma. Nossa próxima medida é a altura da cintura. A altura da cintura, a gente vai medir a partir deste nosso ponto aqui, encontro do pescoço com o nosso ombro, e a gente vai descer verticalmente até a nossa cintura. Posicionando a nossa fita dessa forma. Nossa próxima medida é a altura do quadril, a extensão entre a linha vertical entre a cintura e o quadril, acompanhando sempre a nossa linha lateral do corpo. Nós devemos posicionar a nossa fita desta forma. A nossa próxima medida é a altura das costas, extensão posterior do tronco, a partir da 7ª vértebra cervical, acompanhando o contorno das costas até a nossa cintura. A nossa 7ª vértebra é aqui, conforme nós vimos no contorno do pescoço. Nós vamos posicionar a fita verticalmente até o encontro da nossa cintura. Nossa próxima medida é a altura da cava. Nós vamos verificar qual é a nossa medida da cava, da nossa lateral, traçar uma linha imaginária perpendicular para que esta nossa fita
se posicione tirando a medida, então, da nossa altura da nossa cava. A altura do gancho é a nossa próxima medida. E ela deve ser sempre medida com a pessoa sentada em uma superfície fixa, sem movimentação da coluna. Ela deve estar posicionada ereta, medindo da cintura, passando pela curvatura lateral até o assento, conforme a imagem apresentada. A nossa próxima medida é a altura da calça, onde mede-se da cintura até o chão, medindo sempre pela nossa lateral, da nossa cintura até o chão, posicionando a nossa fita verticalmente. A nossa próxima medida é a altura da saia, mede-se da cintura até a medida desejada da saia, desta forma. A nossa próxima medida é o comprimento do braço, onde a gente deve medir com o braço flexionado 90 graus, iniciando sempre do nosso ombro, assim, conforme essa imagem, passando pelo cotovelo e finalizando pelo punho. E a fita e o braço deve estar mantido a 90 graus, desta forma. A nossa próxima medida é o entrepernas, distância entre a região dos órgãos genitais até o solo em posição ereta, com os pés abertos suficiente para permitir esta medição. Desta forma, com a fita posicionada ao solo. Agora que nós já sabemos sobre antropometria, nós já sabemos aferir as medidas, agora nós vamos falar de dois tipos de antropometria, a antropometria estática e a antropometria dinâmica. O que é a antropometria estática? Quando a gente retira as medidas de um corpo parado, sem movimento, como no caso do meu manequim. No manequim, eu posso realizar as medidas sem folgas, porque o manequim está parado. E a antropometria dinâmica, a gente afere essa medida a partir de movimentos, porque quando a gente levanta o nosso braço, a gente abaixa para pegar alguma coisa, ou a gente movimenta o nosso corpo, nós necessitamos de folgas, algumas folgas nessas medidas, para que a nossa roupa fique confortável e para que ela não rasgue. Então é importante pensarmos em medida, quando tiramos as medidas do manequim e na hora de desenvolver o nosso molde, de deixar essas pequenas folgas. Então a antropometria estática é quando a gente tira a medida com ela parada. A dinâmica, nós necessitamos dessa folga. Conforme a apostila de vocês apresentou, a imagem de uma pessoa se curvando. Essa movimentação aumenta a angulatura do nosso corpo, fazendo com que a nossa medida ela aumente um pouquinho. Importante sempre verificar essa movimentação. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre movimento. Os movimentos, segundo Itiro e Ida, são resultados das contrações musculares que se dão através de respostas a estímulos sensoriais através do sistema nervoso central. Então vamos pensar, nós fazemos essa movimentação do braço automaticamente. Conforme explicado sobre antropometria estática e dinâmica, vou mostrar para vocês a importância das pequenas folgas. Eu coloquei em meu braço um tecido em uma articulação do nosso braço, onde a gente realiza este movimento. O que é importante ressaltar? Que quando ele está preso, ele dificulta esse meu movimento. Então, quando vocês desenvolverem a modelagem, é necessário aferir a medida e sempre lembrar da antropometria dinâmica, para que isso não aconteça na modelagem de vocês. Lembra no caso dos macacões, que eu falei para vocês, na construção de macacão, nós devemos deixar uma folga entre a cintura? Vou mostrar para vocês no movimento. Quando a gente posiciona, vocês podem fazer isso em casa, posicionar a nossa fita na nossa sétima vértebra e a nossa cintura, o que a gente pode fazer é fazer este movimento. Vocês conseguem verificar que a fita métrica, ela aumentou? Isso é muito importante vocês verificarem na hora de construir as suas modelagens.